na cadeira, dá aquela respirada funda para a gente realmente se conectar com um plano maior. Eles preparam esse ambiente para nos receber e é nesse momento em que a gente eleva a nossa vibração para essa conexão acontecer e a gente encontrar aquilo que veio buscar. Então eu convido a todos num só pensamento, num só desejo, mas também falando as palavras que Jesus nos ensinou com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Desculpa a fugida aí, gente. Que eu tô com uma dor de garganta hoje, uma tosse que tá me judiando. Feitas as nossas vibrações de abertura, eu vou dar um recado que nós temos 2 irmãos, um senhor e uma senhora, que contam com a nossa ajuda. Quem puder trazer fralda geriátrica, tamanho M, e tamanho extra grande, geriátrica também, prestará um grande auxílio a 2 irmãos que estão neste momento tendo necessidade. Tá? Então esse é um recado da casa, que é uma chance que a gente tem de auxiliar, né? Quem puder lembrar, pode estar trazendo e deixar aqui. A extra grande não pode ser calcinha. E a extra grande não pode ser calcinha, tá? É que as necessidades são individuais, então a extra grande tem que ser a convencional mesmo, não em forma de calcinha, tá bom? Bem, para essa noite, eu trouxe um capítulo Honrar Pai e Mãe. Mas, curiosamente, sempre a minha vinda para cá cai numa data comemorativa. E hoje, dia dos namorados. Então, vindo aqui no curso do 1º ano, eu vi quantas dúvidas surgiram a respeito de laços familiares. E o nosso companheiro ou companheira é um laço que nós escolhemos. E o Evangelho, ele aborda os laços sanguíneos e os laços espirituais. Então, quem a gente escolhe para estar ao nosso lado, o nosso cônjuge, ele não é um parentesco sanguíneo, ele é por escolha, ele é por afinidade. E nesse dia dos namorados, tanta gente fala assim, ai, minha alma gêmea, minha metade da laranja, será que eu vou ter a sorte de encontrar? Então, pela visão espírita, vamos falar sobre isso, né? A nossa alma, quando ela é criada por Deus, gente, ela é criada íntegra, inteira, plena. Você não é metade da laranja de ninguém. Eu tô me esforçando, mas não precisa não. Tá dando pra ouvir aí no fundo? Sim. Tudo bem, vamos seguir em frente. Se vocês tiverem dificuldade, vocês me fazem um sinal, eu pego o microfone, tá? Então vamos esclarecer que você é um ser de luz, pleno e inteiro, e não precisa de tampa nem de panela para te completar. Ninguém é um pé cansado para um chinelo velho, tá? Então vamos começar esclarecendo por aí. Aí tem muita gente que fala assim, ai, minha alma gêmea. Opa! Se a gente pensar biologicamente, às vezes a gente tem o gêmeo que ele divide uma série de informações, eles são gêmeos idênticos. Nós somos deuses. A gente não divide nada com ninguém. A gente é todo pleno e soberano. Então você é inteiro, não é gêmeo, não te falta nada. Tem gente que acha que tem que encontrar, não tem que nada, tá? Então que fique muito claro isso.
vocês sabem também que a alma, ela não tem gênero, ela não tem sexo. Então, hoje, eu estou a Fabiana. E eu estou no planeta Terra. Mas eu não sou deste planeta. E eu não sou do gênero feminino. Isso também é muito importante, para mostrar o quanto grande cada um de nós é. E nós temos diversas experiências para que a gente ganhe conhecimento, para que a gente ganhe moralidade. E quanto mais conhecimento, quanto mais moralidade, mais a nossa vibração muda e ela se eleva e nos permite passear inclusive por outros orbes. Então pense que essa ideia de um gênero, de alguém, meio que seria uma algema. E nós não estamos amarrados nem ao tempo, nem ao lugar e nem a outro indivíduo. Olha a beleza, a liberdade e a grandeza de cada alma, de poder viajar pelo tempo, pelas galáxias, pelos orbes e conhecer almas afins. E nós temos muitas almas afins. E não é sorte. Pense, eu sou professora e às vezes eu passo 5 anos numa escola e acabo mudando de segmento e passo 5 anos em outras escolas e assim eu vou mudando, mas eu passo um período grande de tempo num lugar. Quando eu vou para esse lugar, eu encontro muitas pessoas. E dentre essas muitas pessoas, eu encontro aquelas que me são afins, que pensam como eu, mas que me agregam valor, que me acrescentam. Porque a nossa interação no tempo, no espaço, nos orbes, é justamente para interagir. Porque a gente aprende na interação com o outro. Eu estou dando e estou recebendo. Todos somos muito plenos. Todos temos muito o que doar. E assim a gente doa e ao mesmo tempo a gente capta. Como, por exemplo, quando eu vim no curso do primeiro ano, eu falei, olha que legal, olha que pergunta interessante, eu nunca tinha me feito essa pergunta. Então, o tempo todo não tem quem sabe mais ou quem sabe menos, tem quem lê o livro primeiro. E esse livro ainda são conclusões provisórias. Porque quantas vezes eu li o Evangelho e falei, opa, isso aqui não estava aqui não. Porque eu não tinha maturidade para entender e desvelar aquilo ali. Então, quando Jesus fala assim, neste capítulo, honrar pai e mãe. E quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Ele se coloca ali, dizendo que embora eu tenha laços sanguíneos com a minha mãe e com os meus irmãos, naquela feita, naquela época, os irmãos sanguíneos de Jesus tomavam-o como louco. E ele dizia, então, olha, vocês são os meus irmãos. As pessoas que compartilhavam com ele daquele momento, daquelas novas ideias. Então, os espíritos afins, eles estão encarnados aqui conosco e tem uma gama que está desencarnada, cuidando, olhando e torcendo por nós. De modo geral, nós nos encarnamos, como diz, em grupos de experiências. E eu estava me lembrando do filme, bem no finalzinho, E a Vida Continua. Ele é uma obra de André Luiz, que foi feito um filme. Eu não me lembro exatamente agora as partes importantes do filme, mas eu me lembro que bem no finalzinho aparecem 2 adolescentes caminhando entre uma locadora de vídeo, e aí eles se olham e a coisa desperta. Por que desperta? Porque são almas que se reconhecem. Este corpo terreno, ele traz pra gente o benefício do esquecimento.
Já falei para vocês que esquecer seria como eu tomar uma anestesia para entrar para uma cirurgia. Tem o ônus e tem o bônus, né? No nosso caso, que hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos, vou contar para vocês, hein? Eu hoje já não sou grande coisa e sou a minha melhor versão. Deus sabe o que faz, né? Porque a gente iria encontrar com pessoas que a gente suplicou, falou assim, deixa eu voltar contigo, preciso consertar o que eu fiz com você. E às vezes é esse cônjuge que a gente encontra. E que às vezes eu nem vou passar a minha vida inteira. Vou passar um tempinho, ou talvez a vida toda. Talvez eu tenha feito muitas coisas. E eu peguei um trecho do livro, eu amo. Ele é chamado Calma. Tá aqui uma virtude que eu preciso, né? Por isso que é um livro que eu leio toda semana. E nesse item, ele fala assim, pelo lado melhor. Que a gente deve olhar para as pessoas sempre pelo lado melhor. Vou ler um pequeno trecho para vocês. Esse companheiro abandonou as tarefas que lhe competiam na seara do bem. No entanto, provavelmente adotou essa medida não por espírito de infidelidade aos compromissos assumidos, e sim por ter-lhe faltado a precisa resistência. Ali na Câmara de Paz, a Joana falou, olha, a palavra de ordem dessa semana é persistir. Quantas vezes você já entrou de dieta? E você fala, não, mas olha, vou fechar a boca. Gente, você quer emagrecer, você quer melhorar a saúde, mas às vezes falta. Falta um pouquinho e você decai. E isso acontece com o irmão que tem um vício. Ele não quer ter esse vício, mas às vezes falta. Aquele companheiro que às vezes é infiel, não leve para o pessoal. A gente está aqui, não quer magoar ninguém, mas a gente ainda não é perfeito. Então essa alma gêmea, ela não é perfeita. Ela é um espírito pleno que veio aqui para viver e aprender com as experiências. A gente vai lembrar a fábula do porco-espinho. Naquele frio horrível, ele se intocou na caverna para se esquentar. Aí ele tomou uma pinicada aqui, tomou uma pinicada lá, e ele falou, eu não quero mais ficar com vocês. Vocês ficam me espetando. Só que quando o frio ficou mais severo, ele falou, tudo bem, né? Você espeta dali, eu espeto daqui, e a gente passa o friozinho junto. Aquele que tem a alegria de ter um companheiro em sua vida, não espere a perfeição e vai dar a espetadinha dele. Mas nós também espeta, porque estamos todos a caminho da perfeição. E aqui o livro fala, gente, calma, olha o melhor de cada um. Porque a gente não tem essa deficiência, essa falha, porque a gente gosta. Porque a gente sabe que essa falha nos coloca ainda num caminho mais difícil. Mas a gente ainda não angariou resistência, força, conhecimento para avançar. Por isso, a gente encarna. Só que tão logo a gente tenha cumprido as nossas missões, com esse e com aquele, nós vamos trocando as parcerias. Então não pense, eternamente este será meu companheiro. Não. E novamente lembro da obra Nosso Lar, de André Luiz. Em que André Luiz chegando falou, mas vem cá, essa aí é a sua primeira mulher? E você está vivendo com a primeira mulher e com a segunda mulher? Na mesma casa? Como é que fica isso aí? Nós temos
várias pessoas às quais nós temos simpatia. E porque a gente tem esse corpinho e está encarnado, a gente acaba olhando as coisas por um aspecto diferente de quando nós estamos na espiritualidade. Então, espírito afim, gente que a gente gosta de estar junto, não quer dizer que a gente concorda sempre. Não quer dizer que as relações não mudem. Mas são espíritos parceiros e amigos. Mas também vem no laço sanguíneo aquele desafeto de uma vida passada. Vem também. Porque a gente precisa lapidar-nos e avançarmos. E aí fui aqui dar uma olhadinha nesse livro que também fala no mesmo capítulo, Honrar Pai e Mãe. Ele é Renovando Atitudes, também do Chico Xavier, né? Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Desculpe, Chico Xavier é esse aqui, tá? Ele fala assim: cada pessoa que vive nesse planeta deve aprender suas próprias lições. Olha que legal. Se a gente ficar sempre vinculando essa alma gêmea, mas é porque eu não achei. Não, gente, cada um por si aqui. Sempre foi assim. Mas a gente tem uma rede de apoio. Não é uma pessoa só. Não é uma única alma. Às vezes essa alma afim, que a gente chama de gêmea, mas que não é gêmea, é uma alma amiga, parceira. Pode ser um filho, pode ser um neto, pode ser a mãe, pode ser o companheiro. E nesse embrolho todo pode estar o desafeto, tá? É inconcebível tentarmos fazer os deveres por elas, porque cada um aprende com suas próprias experiências e no momento propício. A sua missão é sua. Não vamos pôr a culpa no companheiro, nem dizer que é tarefa dele me apoiar. Cada missão é sua. E no ramo, na versão psicológica da doutrina, eu vou novamente relembrar Mário Sérgio Cortella, filósofo, que também é um pilar do espiritismo, e ele fala de várias religiões que tratam a respeito do juízo final. No espiritismo não tem um juízo final. Nós estamos em processo. Não tem fim. Nós somos eternos. Não tem fim. Só que o nosso juízo final, pela literatura, ela se dá quando a gente entrega este corpinho, dá aquela descansada, e a gente se pergunta: eu estava lá e fiz o quê, hein? Mário Sérgio Cortella não é espírita, mas ele coloca que o juízo final traz para essas religiões uma pergunta: o que é que você fez da sua vida? O que é que você fez? Porque quando a gente desencarnar, a gente vai se perguntar: passei lá 88 anos, o que é que eu fiz? Por que é que eu deixei de fazer? Por que eu fiz o que eu fiz? E eu acho que essa é a grande bênção do espiritismo. A gente não está esperando perder o corpinho. Gente, nós estamos aqui agora. Não tem juízo final para nós. Vamos salvar esta encarnação. Nós somos a nossa melhor versão. Nós somos os herdeiros de nós mesmos. Porque esse corpinho que você está usando agora foi você que modelou com a sua cabeça e com as suas experiências de vidas passadas. Foi também uma pergunta, né, Joana? Do primeiro ano. Então você fala assim: eu tenho um problema no fígado. Será que é de vida passada? Aí eu encontro essa pessoa na feira de domingo, né, Joana? Comendo um pastel às 9 da manhã com caldo de cana.
da vida passada, gente? Não, é a nossa inconsciência nessa vida mesmo. Então, este corpinho, ele é o retrato de todas as suas vidas. Você não precisa saber se você foi rei, se você foi rainha, não precisa saber nada disso. Olha pra você hoje no espelho. Eu tenho uma amiga aqui, já falei pra ela, ó, em vida passada, ela tem uma mira, porque a gente com as crianças, a gente pega as bolinhas, eles têm que acertar no buraco, né? Eu sou ótima, porque eu tô no nível das crianças, não acerto nada, eles se sentem ótimos comigo. Mas ela acerta tudo. Eu falei, olha, a vida passada, hein? Hã? Olha as suas habilidades. Você ganhou isso em vidas passadas. Olha as suas dificuldades. Você não trabalhou isso em suas vidas passadas. Olha os seus desafios. É a sua missão. Não espere você desencarnar para falar, meu Deus, se passaram 80 anos e por que eu não fiz? Ou por que eu fiz do jeito que eu fiz? Então, olha a bênção que o Espiritismo traz para a nossa vida. Dizer que você é livre, que você é pleno, que você tem um mar de amigos. Amigos que já foram sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, seu neto, sua companheira, seu companheiro. Que nem sempre você nasceu homem, nem sempre você nasceu mulher. E que aqui, encarnado, tem um monte de gente que te ama. E lá no plano tem um monte de gente que te ama também. Foi até essa outra pergunta que surgiu lá, também no curso do primeiro ano. E aí, quando eu desencarnar? Esse negócio de casa coletiva aí. É como voltar para casa da sua avó. Ela tá te esperando. E sabe, cada vez que você derruba uma lágrima de tristeza, ela chora também. Porque ela não tá aqui para te abraçar. Ou seu pai, ou a sua mãe. Eles estão lá. Porque a morte não existe. E você é tão amado por tanta gente, que nesse dia dos namorados, se você não tem um companheiro ou uma companheira, não se preocupe, não te falta amor na vida. Você tá cheio de gente que te ama, mas agora, nessa vibração que você se encontra, às vezes de dor, de tristeza, de insegurança, de medo, você não percebe, você não se conecta. Nem mesmo com quem está lá no plano, tentando te alcançar. Porque eu sempre falo, né? Tenta estudar um pouquinho de